Vamos entrar aqui nesse assunto, que é o assunto que chama a atenção do torcedor colorado nessa virada de semana. Como é que você viria, como torcedor do Vilanovense, diante do que aconteceu, diante do histórico, uma, não, nem vou dizer um possível, mas um hipotético retorno do Fernando ao Vila, Aurélio? Gerli, é o que eu já conversei com alguns amigos, né? Muda totalmente a expectativa do que foi da outra vez. O Fernando, quando ele volta ao Vila naquela primeira oportunidade, ele vem com aquele status de jogador que veio porque gosta do clube e tudo mais, só que ele saiu de uma forma muito ruim. Então muda tudo isso, é totalmente diferente. Agora, não vou dizer que ele é mais um jogador. É claro que eu acho que se o Fernando vier para integrar o elenco do Vila, ele, para mim, é o melhor primeiro volante da Série B, disparado, disparado, disparado. Acho que a gente coloca um primeiro volante ali de altíssimo nível, é claro, depende muito da condição física dele. Mas eu não vejo mais, não vejo o status que foi da outra vez. E eu espero que, se isso for de fato verdade, o Vila se resguarde de uma possível saída do nada, assim, sabe? Mas, sinceramente, vendo todas as notícias que estão saindo, eu acho que o Fernando está usando o Vila de barganha mais uma vez, sabe? Ele tem falado que quer ficar em Goiânia por causa da família, que foi o mesmo discurso da outra vez, que não se concretizou. E eu acredito que é mais para falar assim, por isso aí eu não fico aqui, não. Então eu fico lá com a minha família em Goiânia, me oferece mais aí que eu fico. Acho que está sendo muito mais isso do que qualquer possibilidade dele estar integrando o elenco do Vila em 2026. Você acha que teria possibilidade, Aurélio, dele ficar em Goiânia, vamos citar nesse posicionamento que você coloca, e não ser no Vila? Não, acho que nesse caso não. Acho que nesse caso não. Porque aí eu acho que não compensaria para ele. Não compensaria para ele. Acho que para ele não valeria a pena. Ele dificilmente ele ia receber muito mais ou no Atlético ou no Goiás, e seria um desgaste ainda maior, porque ele ia ter problema até dentro da própria família, né? Família, basicamente todo mundo é vilanovense, então acho que ele teria muito mais atrito por ficar aqui e jogar no Atlético ou no Goiás. Eu acho que não seria provável, mas eu acho também bem provável que ele venha jogar a Série B ano que vem. Ana, essa possível ou esse hipotético retorno do Fernando ao Vila, como é que você enxerga essa possibilidade? Você acha que era algo bom para o Vila? Não era? A hora de falar é agora, Ana. Vamos lá, Julie. O Aurélio basicamente matou, acho que aí o que está acontecendo. Porque eu acordei com a notícia, foi do Fernando Machado, se não me engano, que publicou, né, sobre que o Inter procurou o jogador mais uma vez e ele usou o nome do Vila, que queria ficar em Goiânia, e que se fosse para voltar a jogar, ele voltaria ao Vila. Questionei ali algumas pessoas do próprio Vila se tem contato, se tem conversas, e a resposta é que não tem, só se isso estiver sendo encoberto. Mas eu vejo que tem o Inter querendo que o jogador volte, até porque internamente e com a torcida ficou bem nítido que o time caiu quando o Fernando se lesionou. E para piorar, rescindiram o contrato com o Fernando, sendo que ele ainda poderia voltar a jogar em menos tempo até do que foi divulgado. Isso com a torcida do Inter não pegou bem. Então seria ali como remediar uma situação que já tinha acontecido. Ele falar que quer jogar no Vila e ficar por conta da família, não sei se, enfim, não é que nós não acreditamos, acreditamos, mas eu acho que ele pode ficar em Goiânia e não jogar. Ele jogaria mais por um hobby, neste caso, porque o salário não faria diferença na vida do Fernando. Então, não sei em que pé fica em termos de negociação. Agora, falar se me convence, se eu quero, se eu gosto, Gerli, é um bom jogador, é um excelente jogador, tanto é que jogou em alto nível na Série A, tem toda uma bagagem
mental, tem toda uma bagagem de experiência, mas ele não volta, se voltar, com o status de ídolo que tinha. O Fernando era quase um mito. Era o jogador, era o improvável, era o menino de Goiânia que foi revelado no Vila e conquistou a Europa. O Fernando era um mito, aquele mito grego, e que ainda escolheu o coração. Ele poderia ter escolhido qualquer outro time, mas voltou ao Vila. Então ele se tornou ali o Aquiles. Só que o Aquiles tem o calcanhar. E aí atiraram uma flecha. E neste caso, né, com essa alusão, seria o Aquiles retornando à vida, porém sem ser um semideus. É só mais um jogador de futebol, um bom jogador de futebol. Eu perdoaria, ainda em clima natalino. Volta, meu filho, vai ser o nosso primeiro volante, mas você não é um semideus. Senta aqui no banquinho, caladinho, mas eu não vejo acontecendo. Sinceramente, acho mais uma forçação do Inter, talvez até do próprio Fernando tentando fugir dessa negociação. Passeando pela mitologia grega com algumas doses do cristianismo, a Ana Lívia definiu aí a sua situação em relação ao Fernando. Como que eu vejo o Eu fui Fernando? até meio perdido aí nesse trem, mas tudo bem. Eu vou tentar ver de novo depois para entender, porque ficou muito rebuscado. Eu não estou nesse nível de Perdoa. Já assistiu ler. Troia? Hã? Troia. Não, mas não. Ah, É um bom eu filme. Ó. Na sua Tô- na sua próxima noite livre, Aurélio, pode convidar a esposa, você não vai se arrepender. É um filme muito, muito interessante. Vamos lá. O Fernando. Para mim, o Fernando só volta ao Vila por amor dele, né? Vamos dizer assim, por uma questão pessoal dele. Acho que é a única condição para ele voltar ao Vila. Não é por lado financeiro, nem nada assim. Já eu acho que quem deve olhar dessa maneira é o Fernando. O Vila não pode mais olhar para o Fernando dessa forma. A Ana falou, né, dessa questão do Fernando, do mito. O Fernando humanizou. As ações dele em relação ao internacional foram ações humanas, não foram mais do mito Fernando. Então foram ações humanas. Mas como é que eu olho? Vamos aqui, vamos sair do Vila, vamos sair de um Tigre para o outro. Vamos lá para o Criciúma. Se o Fernando estivesse disposto a jogar pelo Criciúma, e o Criciúma é um time que normalmente briga por acesso na Série B, inclusive nessa vez brigou até a última rodada. O Criciúma aceitaria o Fernando lá? Na hora, não tenho dúvidas disso. Então por que é que o Vila não aceitaria? Então o Fernando, eu olho o seguinte, esquece essa questão do mito, dessa coisa, concordo com o Aurélio, faça um contrato bem amarrado, se for para fazer, né, se der certo essa situação, e aproveite o bom jogador. O Fernando, em condições de jogar, ele é muito diferenciado na Série B, para o nível da Série B do Campeonato Brasileiro. Essa é a situação. Se você pode ter um jogador muito diferenciado, por que é que você não vai ter? Sabe? Quantos jogadores não saem brigados de um clube às vezes, e nem foi o caso do Fernando sair brigado. Eu acho que o Fernando decepcionou muito mais a torcida do que a diretoria do Vila. E depois voltam ao clube. Quantos treinadores não saem com rusga com o clube e depois voltam para o clube novamente? Eu me lembro, vou pegar um exemplo muito mais chocante. O Hélio dos Anjos, em 99, ele tinha assinado com o Vila para a temporada de 99, que era uma temporada importantíssima. O Vila tinha a missão de evitar o tetra do Goiás, que era algo de muito orgulho para o torcedor colorado, e tinha uma Série B pela frente, o Vila muito bem na Série B de 97, 98, para o acesso. O Hélio suspendeu o contrato dele com o Vila, pagou a multa e foi para o Goiás, depois de estar no Vila. E depois o Hélio voltou a trabalhar no Vila. Se isso vale para o Hélio, que é um cara que tem uma história praticamente nula com o Vila, não valeria para o Fernando, por exemplo? Eu acho que se o Vila tiver a oportunidade de contar com o Fernando, o Vila deve contar com o Fernando. É só não olhar para ele com esse olhar amoroso. Olhe para ele com aquele olhar que você olha para um jogador de muita capacidade. Seja ele o Fernando ou seja ele outro jogador. E é assim que eu vejo essa situação. Gostaria de acrescentar algo, Aurélio, Ana? Eu acho que é bem isso aí mesmo. E assim, o Vila tem que ter muito cuidado nessa questão do contrato também, porque naquele momento que o Fernando chegou no Vila, em 2024, eu não lembro se foi o Hugo ou se foi alguém que falou,
O Vila parece que tinha uma negociação muito boa com um jogador para o meio de campo. E era um jogador que o Vila estava buscando há muito tempo. E essa negociação foi encerrada para a chegada do Fernando. Negociação que não foi possível ser retomada após a saída do Fernando, que já não tinha mais janela, e provavelmente o jogador já deveria ter contrato com outro time. Então, a vinda do Fernando é uma questão que movimenta o clube financeiramente, principalmente que ele não vai ser um jogador barato, por mais barato que ele venha em relação ao que ele recebe fora do mercado, ele não é barato em relação ao que é o Vila. Então, tem que ter muito cuidado, mas é o ponto. Né? E, assim, até falando sobre o que o João Rodrigues, acho que é o Gibão esse aí, né, Ana? Isso. E eu concordo que se fosse... Eu concordo que o Fernando fez certo em ir para o Inter, receber uma proposta muito acima da média, está tudo bem. A questão que pega é como foi a chegada dele, o discurso, né, a promessa, tudo que foi falado, isso é muito ruim da forma que foi a saída. Saiu, basicamente, ele meio que escondido, não deu nenhuma entrevista, não explicou nada, só apareceu lá no Inter, e ficou por isso mesmo, entendeu? E aí é o ponto que o João também falou, né? O João Felipe. E o Fernando, ele é uma peça que faria diferença para o acesso, e aí ele pode retomar o status de ídolo se ele for uma pessoa que lidera o clube para o acesso à Série A. Aí, realmente, aí o status dele no clube volta a ser o que talvez ele vai ser até maior do que foi quando ele chegou da primeira vez. Sem dúvida. Sim, Ana. Mas aí o Aurélio deu a deixa que eu não iria falar nada. Eu já não concordo com a maneira como ele saiu. Assim, não acho que... eu faria. Não. O dinheiro do Inter não é um dinheiro que mudaria a vida do Fernando. Ele já tem a vida muito bem estruturada. Futebol é um hobby. O Fernando é empresário. Enfim, em tudo ali já. E a maneira como ele chega, declarando amor eterno, declarando, enfim, tudo. E a saída, sem se despedir, ele não deu uma entrevista falando. Gente, vou ter que tomar essa decisão, um momento pediu, ou então assumir, eu me arrependi, nada, um silêncio total. E ele foi questionado sobre. Então, aí eu discordo um pouco do Aurélio, pouco não muito, e do João também. Eu não estou nem dizendo que eu faria. Não estou nem dizendo que eu faria. Eu, na minha vida financeira, eu já recusei proposta para sair de lugares que eu trabalhava por gratidão ao lugar que eu estava. Logo depois fui mandado embora, tudo bem, acontece. Mas já recusei propostas. Eu não faria, às vezes, por gratidão e pelo discurso que eu coloquei na frente. Eu acho que ele ir para o Inter é natural, mas foi ruim a forma como foi, tanto a chegada, mas principalmente a saída. Exato, mas basicamente é isso. Essa questão do Fernando naquela ocasião, eu acho que, assim, quando você se posiciona como ele se posicionou na chegada, depois você tem que sustentar aquilo, sabe? Porque senão fica parecendo assim, ó, olha, eu amo desde que isso não aconteça, aquilo não aconteça, aquilo outro não aconteça, sabe? E ele, assim, tanto que eu me lembro que o ato dele voltar para o Vila foi um ato nacional. Foi notícia no país inteiro pela ação dele. E depois ele não sustentou aquela ação. Porque ele aceitar o engajamento das redes sociais do Vila na história. Pois é. Porque assim, a ação dele aceitar o Vila em detrimento, o Internacional em detrimento do Vila, seria uma ação padrão de 99,9% dos jogadores. Se você for lá no, sei lá, vamos pegar um jogador que o Vila trouxe agora. Vamos pegar o João Vieira, tá bem aí no Vila. Se o Inter quiser o João Vieira, ele vai querer ir. Porque pode ter certeza, ele vai querer ir. Só que o João Vieira não declarou nada. O João Vieira gosta do trabalho dele, fez um bom trabalho nele, mas ele não declarou nada. Então o que pegou no Fernando não foi a saída do Fernando, foi o que ele colocou para a vinda dele para o Vila. É porque o amor incondicional não durou um mês, né? Aí ficou muito ruim naquela situação, assim. A Ana falou, né? O torcedor há pouco falou do negócio do marido traído. Foi a noiva que declarou amor e separou 3 semanas depois, sabe? Sem que o outro fizesse nada de errado. Porque o Vila não fez nada de errado com o Fernando.
né? O Vila não deixou de O Vila não pagar, não enganou o deixou de Fernando. cumprir nada, né? Então, O assim, Vila não enganou o Fernando. pois é, não enganou. Assim, o Vila estava amando o Fernando, inclusive, naquele momento, o torcedor comprando camisa com o número dele, tudo. E ele foi embora 3 semanas depois. Esse que foi o ponto, né? Não é dizer que o Vila traiu o Fernando, nada, não. Ele simplesmente fez essa situação. Mas se eu traria o Fernando de novo, traria o Fernando de novo. Eu traria o Fernando de novo. Eu só acho que o Fernando não precisaria ter dado aquela declaração se ele não tinha a intenção de mantê-la. Dizia que amava o Vila, que estava vindo para cá por isso e pronto. Aí surgiu uma coisa melhor e foi para uma coisa melhor. Seria Felipe, basicamente isso. Porque uma grande proposta, vocês concordam que o Fernando ele só não recebeu uma grande proposta antes do Vila, ou fechou, porque ele não quis. Porque voltando da Europa, era a coisa mais natural do mundo ele ter grandes propostas dos times do eixo. Era absolutamente normal. Ele tinha uma negociação com o Inter, só Isso. que os valores que o Inter ofereceu para ele não agradavam. Aí depois que ele fechou com o Vila, fez ali 5, 6 jogos, o Inter fez uma proposta mais, vamos dizer assim, mais robusta, e aí ficou difícil dele não aceitar, porque foi o que ele tinha, foi até acima do que ele tinha pedido, e o Inter estava com a dificuldade na posição na época, o jogador que tinha chegado parece que machucou, se eu não me engano, era o Thiago Maia, alguma coisa assim, quando ele chegou, o Thiago Maia não rendeu, e o Inter deu um checkmate nele, e ele foi. E aí, cara, beleza, paciência. E eu concordo, se for para ele se quiser voltar, as portas estão abertas. Exatamente. É só, faz um discurso diferente dessa vez, Fernando. Assim, fala que você voltou, pronto, evita aquele negócio de amor incondicional, aquelas situações e pronto, tá bom para todos os lados. Isso era muito bom para o futebol goiano se outra vez puder contar com o Fernando, né?